Olá, jovens! Eu sou o professor Georges, professor de cálculo. Então, nessa videoaula eu quero mostrar para vocês as funções exponenciais. Então, nós definimos como função exponencial toda e aquela função f de x igual a no expoente x, onde o domínio da função, que é o nosso x, ele vai estar no expoente, por isso que a gente nomeia como função exponencial. Esse A é um elemento que pertence ao conjunto dos números reais, a gente vai trabalhar dentro do conjunto dos reais. Esse A ele tem que ser um número diferente de 1. Se esse A for 1, o que vai acontecer? Não importa o valor do domínio, a imagem sempre vai ser igual a 1. Esse A ele também tem que ser diferente de 0, por isso maior que 0, porque se a base for 0 da potência, não importa também o valor do expoente, a imagem sempre vai ser igual a 0. E esse A também não pode ser um número negativo, porque se a gente tiver um número negativo e essa potência for um número ímpar, nós vamos ter um resultado negativo. Se a potência for par, a gente vai ter um resultado positivo. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter imagens, né? Nós vamos ter imagens positivas e imagens negativas. E nós não vamos ter uma imagem igual a 0. Não existe um domínio para a função cuja imagem é igual a 0. Isso é facilmente demonstrado. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, o que acontece? Bom, se A tem que ser diferente de 1 e A tem que ser maior que 0, nós vamos ter uma reta, a reta real. Vamos dizer que essa reta aqui são todos os valores que A pode assumir. Então, vamos tirar essas condições. O A tem que ser um número maior que 0, então não pode ser 0. O A tem que ser um número maior que 1, né? Diferente de 1, aliás, então não pode ser 1. Então, esse pedaço aqui da reta, né, que são os números negativos e o número igual a 0, o A não pode assumir. Mas ele pode assumir todos os números compreendidos entre 0 e 1 e todos os números maiores que 1. Lembram que o A tem que ser diferente de 1. Bom, o que acontece? Acontece então que nós temos dois intervalos, um intervalo aberto que vai de 0 até 1, então A pode assumir valores de 0 até 1, e um outro intervalo em que o A tem que ser um número maior que 1 e vai até o infinito positivo. Então, A maior que 1. E isso faz com que tenhamos dois grupos de funções exponenciais. Aquelas em que a base, né, esse A é um número maior que 1, por exemplo, 2 no expoente x, o A é um número maior que 1, e esse A também pode assumir valores compreendidos entre 0 e 1. Por exemplo, né, 1 meio, 0,5 está compreendido entre 0 e 1. Então, isso faz com que as funções exponenciais sejam classificadas se ele for maior que 1, em crescente, se ele for compreendido entre 0 e 1, decrescente. Bom, nós temos uma outra condição. Vamos verificar então quando o domínio dessa função, o domínio são todos os valores que essa função pode assumir aqui no eixo x. Então, quando esse domínio for igual a 0, vamos ver o que vai acontecer aqui com essa imagem. Então, se nós tivermos um f de x, onde x é igual a 0, nós vamos ter então uma imagem igual a 1. Isso significa o quê? Que quando o domínio for 0, a imagem vai ser igual a 1. Na função exponencial decrescente vai acontecer a mesma coisa. Quando o domínio for 0,
Então, f de 0 vai ser 1 meio no expoente 0. Então, f de 0 igual a 1. Então, por isso que o gráfico da função crescente e o gráfico da função decrescente, todos os dois passam no eixo y no ponto igual a 1. Quer dizer, quando o domínio for 0, a imagem vai ser 1, tanto na crescente quanto na decrescente. Uma outra situação que a gente precisa definir é qual será o conjunto domínio e qual será o conjunto imagem dessa função. Então a gente vai definir qual vai ser esses dois conjuntos. Vamos dar uma olhada aqui na função exponencial crescente. Qualquer valor do domínio que você pegue, pode ser o 0 que vai ser igual a 1, pode ser um número negativo, ele sempre vai ter uma imagem, pode ser um número positivo, ele sempre vai ter uma imagem. Eu posso pegar um ponto lá no infinito positivo, né? E eu vou, né, tocar essa função e ela sempre vai ter uma imagem. A mesma coisa vai acontecer no domínio aqui no infinito negativo. Então a gente pode concluir que o domínio tanto da função exponencial crescente quanto a decrescente é o próprio conjunto dos números reais. Bom, aí aqui a gente tem uma outra situação. Tanto a função crescente quanto a função decrescente, elas se aproximam cada vez mais do eixo x, cada vez mais do eixo x, tanto a crescente quanto a decrescente, mas ela nunca vai tocar esse eixo x. Isso significa o quê? Que não existe um domínio para uma imagem igual a 0. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar agora esse exemplo aqui de função exponencial decrescente. Olha a pergunta que eu fiz a vocês. Existe um domínio para uma imagem igual a 0? Olha só se não foi isso exatamente que eu perguntei. Existe um domínio para uma imagem igual a 0 nessa função exponencial decrescente? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que essa função exponencial é igual a 0. E agora, vocês têm que dizer para mim, qual é o valor desse domínio aqui? Né? Quanto eu posso elevar essa base 1 meio que vai me dar um número igual a 0? Gente, não existe um valor de x que resolva essa potência e me dê um resultado igual a 0. Por exemplo, 1 meio num expoente negativo significa que é a inversa. Não vai dar isso um valor igual a 0. Se for 0, 1 meio no expoente 0 é 1, a gente já viu. E qualquer valor positivo que x assuma, esse valor aqui sempre vai ser um número diferente de 0. Então, não existe na função exponencial, tanto crescente quanto decrescente, um domínio para uma imagem igual a 0. Então, isso aqui sempre será diferente. Certo? Jovens, então, o que nós podemos concluir? Que a imagem dessa função são todos os valores positivos de R, dos reais, só que o 0 não, porque eu já provei que não existe uma imagem para um domínio, né? Para um domínio qualquer dentro do conjunto dos reais. Então, o que eu posso escrever? Que a imagem dessa função é os reais positivos, porque estão acima da origem, né, na parte positiva de y, e eu tenho que tirar o 0. Quer dizer, eu não vou ter uma imagem igual a 0, tanto na função crescente quanto na função decrescente. Então,
Eu demonstrei para vocês a definição da função exponencial. Na próxima videoaula eu vou conversar com vocês sobre um exemplo de função crescente e um exemplo de função decrescente. Obrigado e até a próxima!